Rage Bait, algoritmos e como escolher batalhas. Você está ouvindo o Reflexões de número 6. A palavra do ano, de acordo com a Oxford University, que não sei por que exato motivo escolhe uma palavra para cada ano, escolheu para 2025 a palavra, eu prefiro chamar de expressão, Rage Bait. E se a gente for bem parar para pensar, não poderia ter uma palavra ou expressão mais adequada para o momento em que a gente vive. Da instantaneidade, é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. E aparentemente, quem não tem uma opinião para dar, fica de fora. Vamos ser sinceros sobre uma coisa aqui, aproveitando esse apagar das luzes de 2025 para a gente pensar em algumas verdades, eventualmente amargas, mas é aquele momento de balanço, aquele momento de pensar um pouquinho. O mundo não gira em torno de você, nem de mim. Você que está ouvindo, você que está assistindo isso aqui agora, o mundo não gira em torno de você. Então, vamos tirar um elefante das suas costas agora? Você não precisa dar opinião sobre tudo. A gente não é especialista em tudo, sabe? Espero que eu tenha tirado um peso aí das suas costas. A gente olha para as redes sociais, a gente tem os algoritmos levantando sempre de maneira bastante direta que cada um de nós precisa levantar e precisa se posicionar sobre as coisas e dar opiniões, mesmo que você não saiba daquele assunto, mesmo que você não entenda como aquilo ali impacta de fato, mesmo que você eventualmente nem tenha o que pontuar a respeito daquele assunto. E parece, e até eventualmente até um ponto a se pensar nessa própria produção de conteúdo que nós fazemos aqui no Terraço, às vezes parece que, e de fato esse tipo de coisa nos guia muito quando a gente pensa nas pautas, pensa nos conteúdos que vai trazer aqui para vocês, né, nas discussões que a gente vai ter nos diferentes formatos de conteúdos, às vezes a gente tem a impressão de que mais do que trazer alguma coisa que vai fazer quem está acompanhando aquele conteúdo pensar um pouquinho, se divertir eventualmente, ou mesmo até ter algum pensamento que não teria de outra maneira sem aquele conteúdo, mais do que isso, existem as pessoas que acabam focando de maneira quase que profissional, se me permitem dizer isso, em movimentar as redes, movimentar os algoritmos, pura e simplesmente porque aquilo traz algum holofote. Não necessariamente porque vai ter alguma coisa sendo iluminada por aquele holofote, mas sim porque tem um holofote em si e pronto, sabe? E no fundo, quando a gente para pensar, as redes sociais elas são uma grande janela que a gente decide colocar à disposição do mundo e não necessariamente a gente para pensar no que é que vai ter aquela vista, o que é que vai ser observado por quem passa na frente dessa casa, na frente dessa janela, pelo lado de fora. E no final das contas, quando a gente tem uma continuidade, né, um movimento reiterado rumo a essas discussões que vão do nada a lugar nenhum, vamos ser bastante sinceros aqui, o que a gente verifica é que todo mundo vai perdendo o interesse, de alguma maneira. Começa a perder o interesse, as discussões param de ser mais aprofundadas, né? Fica tudo naquele lance do arrasta para cima, e não arrasta para cima de link e tal, mas arrasta para cima de próximo conteúdo, próximo conteúdo, próximo conteúdo. Não se tem um aprofundamento de absolutamente nada,
e não se chega a lugar nenhum, efetivamente. Então, diante de um mundo em que todos nós, exceto se você não tiver muito contato com isso, mas, sei lá, metade da população mundial, então com altíssimas chances você que está assistindo isso também se encaixa nisso, a não ser que você não tenha contato nenhum com redes sociais de qualquer natureza, desde WhatsApp, aqui mesmo, o YouTube, Spotify, né, alguma rede social que seja mais de um contato primário, mas que você tenha alguma camada ali para se esconder, né? Aqui no YouTube, por exemplo, você pode comentar nos vídeos, não necessariamente você está expondo alguma coisa. Ou mesmo nas redes sociais em que você diretamente expõe alguma coisa, né? O LinkedIn, que você dá opiniões profissionais, o Twitter, o X, como vocês preferirem, onde você dá visões sobre absolutamente tudo e compartilha memes. O Instagram, que você talvez use como álbum de fotos. Qualquer que seja o campo que você esteja dessas redes sociais, entre em 2026 com o seguinte pensamento: você pode escolher melhor as suas batalhas, sabe? Lembrando que o mundo não gira em torno de você e que o mundo não foi feito só para você, que essa é uma ilusão que os algoritmos trazem. O que a gente faz com a alimentação dos algoritmos é dizer para os algoritmos: é isso que eu estou a fim de trocar o meu tempo por. É basicamente isso. Não é necessariamente é isso que eu estou precisando. São duas coisas completamente diferentes. Mas, dado que a gente inevitavelmente alimenta os algoritmos e os alimenta de maneira voraz, né? Nunca foi tão fácil ter informações sobre o que a gente gosta, tempo de tela do que a gente aprecia acompanhar. Nunca foi tão fácil ter essas informações quanto no mundo dos aplicativos de hoje em dia, e realmente é um caminho sem volta. Se você está dentro dele, eu também estou dentro dele, não se preocupe, é um caminho realmente sem volta. O grande ponto aqui é a gente parar para refletir sobre como eventualmente isso não está servindo para consumir o nosso tempo e consumir a nossa energia vital com um ódio que simplesmente não faz sentido. E assim, aqui não estou pontuando que tipo de linguagem você pode usar, que tipo de linguagem você deve usar, o que é adequado, o que não é adequado, não é esse o ponto. Mas a gente parar para pensar que provavelmente rage bait, que é a palavra, a expressão do ano, talvez seja um grande sintoma do que a gente vive em relação ao mundo da internet, que é maravilhoso. A gente vive com várias bibliotecas de Alexandria, né? Se você hoje em dia procura alguma coisa de algum assunto um pouco mais específico, você acaba tendo contato com esse assunto mais específico em basicamente todos os lugares do mundo, né? Você pesquisa sobre arte, sobre algum artista no Spotify, no YouTube, no TikTok, e de repente você está inundada com aqueles conteúdos que vão chegando, e nisso é positivo, é bacana, você pode aprender muito, né? É a era da informação, ao mesmo tempo a grande era da ignorância, né? Da monarquização da realidade, o que é um grande absurdo, mas enfim, isso pode ser assunto para um outro episódio. Mas você já parou para pensar que talvez você esteja trocando o seu tempo de uma maneira mais direta, e tempo é a moeda mais cara que existe, não tem como você comprar tempo, você pode ser a pessoa mais rica do mundo que você não vai conseguir comprar tempo, monetariamente, financeiramente falando. Você já parou para pensar que eventualmente você está moendo o seu tempo e a sua energia vital com questões que não tem nada a ver com você e das quais talvez você nem foi chamado a opinar e que não são sobre você? Às vezes é só uma pessoa falando sobre, e você eventualmente se ofendeu, você eventualmente levou aquilo ali para o pessoal. Se vocês quiserem uma dica que eu pessoalmente uso, você viu que é um dia tenso, um dia complicado, em que as emoções estão afloradas? Solta a coleira digital,
coleira que a gente tem nos nossos pescoços que, né, tá aqui na mão, onde você talvez esteja assistindo isso, ou se você estivesse assistindo ou ouvindo isso de algum outro lugar, do carro ou da televisão, tá por perto. Com certeza tá a menos de 5 metros de distância, essa coleira. Larga ela, deixa ela de lado. Se você vê que é um dia que não vai valer a pena, que você vai arriscar amizades por causa disso, por alguma discussão idiota, tá custando a sua vida? Tá custando caro demais. Pensa nisso. E uma coisa, inclusive, que também, pela extensão desse episódio até agora, vai ficar para um outro, mas eu deixo aqui o compromisso com vocês de que isso vai virar um assunto mais adiante. Curiosamente, tem-se, né, para as gerações, para os millennials, geração da qual me incluo, para a geração X, para os boomers e tudo mais, tem-se que a geração Z é uma geração muito sensível, uma geração que qualquer coisa queima o pé, né, como costumam dizer aqui no interior de São Paulo, qualquer coisa perde a cabeça e se preocupa muito. Mas eu vou contar um negócio para vocês. Eu vou deixar aqui uma lição de casa para o momento em que esse assunto voltar, mais adiante. Vocês já ouviram falar da Soup Bean Theory, a teoria da sopa de feijão? É possível, e eu vou deixar esse fio aqui em aberto para que seja retomado mais adiante, é possível que quem faça a correção de rota necessária para que o uso das redes sociais seja mais racional e menos pancadaria desnecessária e que vai do nada ao lugar nenhum, talvez quem vá fazer essa correção de rota seja a geração Z. Pesquisa sobre essa teoria. Soup Bean Theory, né? Teoria da sopa de feijão. Que é uma coisa que é mais discutida lá fora. Vamos trazer para cá. Mais adiante. Por hoje, muitos pensamentos aí, muita coisa para pensar. Talvez tenha sido esse um episódio bastante denso. Então, vou deixar com vocês, vou deixando a nave aqui, Caio Augusto, diretamente do dia 18 de dezembro de 2025. Até o próximo Reflexões.